Amém. Irmãos, então vamos continuar, ainda dentro das medidas da casa, dentro do texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 2. E, se possível, o 3 também. Nós já falamos do cumprimento da casa, que tem a ver com a inclusividade de Cristo na igreja. Ou seja, a inclusividade da casa de Deus, a inclusividade do amor de Deus. Mas o que a casa tinha em comprimento, 60 côvados, em largura, eram 20. Essa foi a forma arquitetônica da casa, conforme Deus planejou, dando a planta da casa a Davi. Então os irmãos vão ver que de comprimento ela é mais extensa do que de largura. De largura ela tem 1/3 do que ela tem em comprimento. E altura de 30. E além disso, essa parte que tem ali, as duas colunas de bronze, você vê que tem o altar de bronze, tem a bacia de bronze, e aí tem duas colunas de bronze com os seus capitéis, e tem essa parte um tanto quadrada da entrada, onde estão as colunas. Essa é a parte que a Bíblia chama de pórtico do templo. Ou seja, é uma porta, mas é uma porta mais estruturada, uma abertura bem trabalhada, ornada, que convida as pessoas a entrarem, só que ela também tem uma medida. E a medida dela já é um pouco mais restringida, porque ela tem 20 também de largura por 10 de comprimento. Você vê que a largura dela acompanha também a largura da casa. Mas o comprimento dela é mais estreito, porque é apenas 10. Né? E nela estão colocadas as duas colunas de bronze, Jaquim e Boaz. Né? E Deus mandou que fosse feito desse jeito. Então, aí toda vez que os irmãos querem ter ideia do que o texto está falando, é olhar para a imagem, né? E a gente vai aqui agora lendo e permanecendo diante do Senhor para Ele nos ensinar. Amém? Então, versículo 2, de novo, diz assim: a casa que o rei Salomão edificou para Yahvé tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico diante do lugar santo da casa tinha 20 côvados de comprimento no sentido da largura da casa, tá vendo? Então ele acompanhava a largura, com os seus 20 côvados. E 10 côvados de largura na frente da casa. Né? Aí tem também aqui a questão das janelas. Eu não sei se vai dar para a gente falar das janelas, né? Mas havia janelas também na casa de Deus. No tabernáculo não se fala dessas janelas, mas na casa, como ampliação daquilo que Deus começou em germe, em sementes, a colocar no tabernáculo, havia umas janelas. E na tradução de alguns irmãos vai falar que essas janelas, ela fica meio difícil de compreender o que está colocando, mas seguindo o hebraico, a textual traduz melhor, assim como a Reina Valera também faz, diz que essas janelas da casa de Deus, elas tinham uma característica. Elas eram largas por dentro e estreitas por fora. Então vamos ver se a gente consegue ir entrando nessas coisas. Vamos falar um pouquinho da largura da casa. A inclusividade de Cristo na igreja está representada no comprimento, 60, 10 por 6. Ou 6 por 10. Mas, veja só, Deus quer, irmãos, que todos os homens sejam salvos. Deus amou o mundo. Deus não amou essa ou aquela pessoa do mundo apenas. O Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa é a dimensão do amor de Deus, a inclusividade da casa. Tudo que é humano, de todas as nações, de todos os homens, deve haver espaço para ele na igreja, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas você pode dizer,
Se Deus quer que todos os homens sejam salvos, e Ele o quer, e Ele tem poder para fazer isso, porque nem todos os homens vão se salvar. Porque nem todos os homens querem ser salvos. E embora Deus ele queira todos os homens, mas ele não quer os homens meramente por serem homens. Agora nós começamos na questão da largura a tratar com a exclusividade da casa. Algumas coisas devem ser mantidas dentro e outras coisas não podem entrar e devem ser deixadas de fora. A exclusividade da igreja é até onde o Senhor Jesus é exclusivo. E no comprimento, você tem 60, na largura você tem 20, e no 20 você vê a estreiteza do limite de Deus, da condição da salvação. Porque se nós colocarmos, já que Deus ama todos os homens, colocarmos todos os homens com tudo que há dos homens, simplesmente por serem homens, então também não é a casa de Deus que nós estamos edificando. Nós estamos fazendo uma obra ecumênica. Vamos colocar Buda, Confúcio, Zoroastro, Mani, Hermes Trismegisto, Jesus, Maomé. Vamos colocar tudo numa mesma panela e vamos ver o que sai. Né? Isso não é a casa de Deus, isso é teosofia. Isso é o que Madame Blavatsky propõe. Mas Deus propõe todo homem em Cristo. E esse é o princípio do 20 de largura. Por quê? Porque o 20 é 1/3 de 60. E esse 20, como 1/3 de 60, representa a parte que está reservada dentro do limite de Deus, que representa os eleitos de Deus, que representa aqueles que não só por quem Cristo morreu, mas que responderam crendo nessa morte. Está dando para entender isso, irmãos? Nós vamos ver uns versículos que mostram isso. O terço, à medida que é 1/3 de 60, representa aqueles que não só Deus os amou, mas que eles tomaram posse do amor de Deus, se colocando sobre esse amor. Deus amou a todos, mas nem todos se colocaram debaixo desse amor. Nem todos se colocarão debaixo desse amor. Então, nós podemos dizer o seguinte: a medida de 60 por comprimento é Deus amou ao mundo, para que todo aquele, aí não é o mundo todo, é todo aquele que nele crê, não pereça. Em potencialidade, o amor está disponível a todos. De forma efetiva, ele vai se dispensar para aquele que se abre para ele e crê. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas veja, ele amou o mundo, mas é aquele que crê, é mais estreito, que vai receber vida eterna. E esses que creem são os que a Bíblia chama de em Cristo. Os santos, aqueles que estão em Cristo. Esses são os eleitos de Deus. Mas eu não estou ensinando eleição conforme o calvinismo, tá? Eu não estou ensinando que Deus já determinou alguns para ser salvos e outros para se perder. A eleição não é a eleição calvinista, é a eleição bíblica de Paulo, do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a gente vai começar a ir devagarzinho, eu estou falando ainda de forma introdutória, a gente vai ler os versículos, para mostrar que existe uma diferença entre expiação e remissão de pecados. Não é muito interessante que a Bíblia fale que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro? Mas quando Jesus, na última noite dele, eu quero ler esse versículo com os irmãos, vamos ler os 2 versículos. Tá? E depois a gente vai ver o princípio análogo do número 20, o terço dos 60. Ou seja, a abrangência do amor é para todos, mas a efetivação do amor é para os que creem. Está dando para entender isso? Porque na casa de Deus só pode ter lugar como pertencente realmente à casa de Deus se você está em Cristo. Se você não está em Cristo, você não está na casa de Deus. Não tem como você falar, mas Deus me ama, e continuar rebelde contra o Filho, rebelde contra o mandamento de crer, de recebê-lo como seu Salvador, de se pôr debaixo da autoridade dele, e você achar que isso basta. Então,
nós temos que ter uma amplitude igual a de Deus. Acolher tudo que Deus acolhe, mas também ser exclusivo naquilo que Deus é exclusivo. Senão nós vamos criar um sistema babilônico. Não é a casa de Deus, e sim a Babilônia que nós estamos construindo, se for dessa forma. Então, vamos lá em 1 João, capítulo 2. Versículo 1 e 2. Versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém houvesse pecado, Paráclito temos ante o Pai. Temos um advogado junto ao Pai. A Jesus Cristo, o justo, o qual é também a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, como também pelos de todo o mundo. Então, a obra salvadora do Senhor foi feita pelo mundo todo. Não pelos eleitos do mundo. Pelo mundo. Deus amou o mundo. O pagamento foi feito por todos. Pelos nossos e pelos do mundo. Mas, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Naquele livro do irmão Otmani chamado O Evangelho de Deus, ele ensina a diferença entre a obra expiatória de Cristo e a obra de substituição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pagou o preço pelo mundo todo, mas ele não substituiu o mundo todo na cruz. A redenção, como compra, foi feita pelo mundo inteiro. Mas o resgate não será do mundo inteiro. O Senhor amou o mundo e pagou o preço pelo mundo todo. Mas ele não substituiu o mundo todo na cruz. Existe uma diferença do Senhor Jesus receber a punição dos pecados e de o Senhor Jesus ter sido o pagamento expiatório no que diz respeito a propiciar, a trazer o favor de Deus sobre o mundo. O favor de Deus sobre o mundo está presente. Deus, mundo que eu falo aqui são as pessoas, tá? Não, porque mundo na Bíblia também tem, às vezes é citado como cosmos do sistema de Satanás, às vezes falando dos seres humanos. Deus está favorável a todos os seres humanos. O mundo como pessoas, porque Jesus pagou o preço por elas. Mas o Senhor Jesus não substituiu cada uma das pessoas na cruz. Como que a obra propiciadora, expiatória do Senhor Jesus, que é tornar Deus favorável a salvar o mundo todo, se torna a obra substitutiva de Cristo? E nesse sentido, então, remissora. Porque, irmãos, vocês estão conseguindo acompanhar? Cristo morreu para propiciar o mundo todo. Mas ele não morreu para remir o mundo todo. E lembra que eu falei antes da diferença que a gente tem que estudar essas coisas para a gente poder entender, irmãos? Só a igreja está debaixo da remissão dos pecados. O mundo está debaixo da propiciação, mas não da remissão. E essas coisas todas se dão pela obra de Cristo, mas não são a mesma coisa. A prova disso é que eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 26. Veja como é que a Bíblia é cuidadosa. Porque se nós dissermos que o Senhor, você vai pregar o evangelho, já vi muitos irmãos falar assim, o Senhor Jesus morreu por você. Ele substituiu você na cruz para que você possa ser salvo. Enquanto o pecador não crê em Jesus, a obra de Jesus não pode ser vista como substituindo a ele. Ela pode ser vista como um pagamento pelo que ele fez para que Deus seja propício a ele. Mas só vai se tornar algo efetivamente como substituição desse pecador se esse pecador receber
a oferta de Deus. Então aquela obra que foi feita como propiciação se torna para ele, de forma efetiva, substituição. Nós não podemos confundir essas coisas, porque se ele substituiu cada pessoa do mundo, as pessoas estão salvas, independente de crer ou não no evangelho, de você pregar ou não, independente da atitude dela para com Deus. Você nem precisaria estar batendo na porta se a pessoa pregar ou encontrar ela e falar do amor do Senhor para ela. Jesus não substituiu o mundo todo, ele não deu remissão de pecados ao mundo todo, mas ele fez propiciação pelo mundo todo. A propiciação está ligada ao amor salvador dele, de pagar o preço para Deus se tornar favorável a salvar o mundo todo sem ter conflito com a sua justiça. A remissão tem a ver com a efetivação disso, fazendo com que esse pagamento seja algo que tem uma aplicação pessoal no indivíduo que creu. E o que é a palavra remissão? Ela vem do verbo fazer remessa. Tirar para longe. Isso, que aí a remissão dá a redenção de forma efetiva. Então, a propiciação torna Deus propício, sem ter conflito com a sua justiça, porque Deus queria salvar o mundo, mas ele não pode passar por cima da justiça. Então, a expiação tem que entrar dando propiciação. A propiciação, uma vez que o pecador crê, se torna para ele remissão. Porque agora o seu pecado é tirado dele e levado para longe dele e da vista de Deus. Ele está livre, agora ele é redimido pelo sangue. Uma coisa está muito perto da outra, mas não é a mesma coisa. Vamos ver aqui agora em Mateus 26. Como é que o Senhor Jesus fala do sangue dele? Versículo... Vamos começar no 26 mesmo, 26. E enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu e, dando-o aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando um copo, deu graças e o deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do pacto, o qual é derramado em favor de todos. O qual é derramado em favor de muitos. O sangue para remissão não é por todos. O favorecimento do sangue, que é a aplicação salvadora, é para muitos. Acaso é porque Deus não ama todos? Não, ele ama todos. Ele está favorável a salvar todos. Mas esse sangue só vai ser aplicado sobre os muitos que creram. Então, o alcance da remissão é menor do que o alcance da propiciação. Nós recebemos propiciação e, no nosso caso, se tornou remissão. A morte, o pagamento de Cristo na cruz, no nosso caso, porque cremos, certo? Ele pagou por todos, 60. Mas é efetivado sobre muitos, 20. Quem não creu não está na casa de Deus. Quem não creu em Jesus como o Filho de Deus, quem não o aceitou, não pode ser contado na igreja, irmãos. Não pode ser trazido um outro ensino fora da doutrina de Cristo. Não podemos ultrapassar o limite que é o próprio Filho de Deus com a sua obra de salvação. Isso também é um problema na chamada edificação dos ministérios na cristandade. Em nome de benefícios, sei lá, de tantas politicagens que existem, não tem problema fazer uma reunião com um rabino judeu que nega que Jesus é o Cristo. Eu também estou com ele, estou com o padre, estou com o Dalai Lama, que também é... Vamos dar as mãos, somos todos irmãos, na grande fraternidade. Mas essa pessoa, você pergunta, a pergunta deve ser feita não é se nós estamos unidos, nós somos uma expressão de unidade, mas se essa unidade é na verdade. Como é que a palavra de Deus diz? Seguindo a verdade em amor. Não é amor sem verdade. É amor. Tem amor, tem 60 de cumprimento, mas na estreiteza da verdade. Não podemos abrir mão da verdade, principalmente da verdade de quem é o Filho de Deus. O que essa pessoa pensa de Jesus Cristo é que importa. Então Deus quer salvar todos.
mas a efetivação da salvação se dará sobre muitos. E esse princípio de que 1/3 é o que se salva, presta atenção nisso, que o terço é a parte salva no meio do todo que Deus queria salvar, Deus quer salvar todos. Mas no meio de todos que Deus quer salvar, porque esses não querem ser salvos, então Deus salva só os que querem. Isso é lindo, irmãos, porque isso não está violando nem o amor de Deus e nem a justiça dele. E nem a soberania dele. O homem continua sendo livre para escolher, embora não seja autônomo para fazer tudo o que escolhe. Mas o arbítrio existe. Jesus disse: quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Não é falta de querer em Deus. E aqui eu queria dizer mais uma coisa para os irmãos. Não existe predestinação, eleição do ponto de vista calvinista que Deus quer que alguns se salvem e outros pereçam. Não! Deus quer salvar todos os homens. A graça se manifestou salvadora a todos. Mas daqueles que ele amou, que é todos, alguns respondem crendo. Então, para esses, a propiciação se torna remissão. E esses remidos agora estão dentro da esfera dos predestinados, mas não a salvação eterna. A predestinação tem a ver com a glória. É isso que o calvinismo não entende. E aí o calvinismo mistura a remissão com a propiciação. Aí ele vai dizer que Jesus não amou a todos. Vai ensinar expiação limitada. Não existe expiação limitada. Existe remissão limitada. Não expiação. A expiação que dá propiciação é pelo mundo todo. A remissão, mas eles estão confundindo as coisas. Aí passa a pensar que Jesus morreu para salvar só alguns. Não, para salvar foi para salvar todos. Mas o alcance da salvação está sobre muitos. Está dando para entender isso, irmãos? Porque os homens não querem todos crer. Então, para isso se tornar remissão, tem que ser sobre aqueles que recebem a oferta salvadora de Deus. Agora vamos ver esse princípio dentro de um texto de Zacarias. Zacarias capítulo 13. Eu lembro que eu estava com o Fábio lá no Paraguai, a gente foi ler esse texto, e na textual, por causa de questão de crítica textual do texto, não aparece na ordem que aparece para vocês. Mas hoje eu descobri onde está o texto. Está dentro de Zacarias, mas não no capítulo 13. Na textual está em outro lugar. Então, para os irmãos que não estão usando a textual, é Zacarias 13, versículos 7 a 9. Para quem está usando a textual, vai ser o capítulo 11. Zacarias 13, para quem está sem a textual, está usando outra versão, Zacarias 13, versículos 7 a 9. Quem quer ler? Quem não é textual. Ó espada, desperte contra o homem que é o meu companheiro, o Senhor do céu. Fere ao pastor, ele está crescendo, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra do Senhor que as duas partes delas serão extirpadas e extirparão. Mas a terceira parte estará nela. Farei para passar essa terceira parte do povo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, Senhor. Amém. Aqui tem uma profecia com relação aos que serão salvos entre os judeus. Para quem está com a textual, o capítulo é o capítulo 11, versículos... aqui diz que começa depois do 17, no capítulo 11, na textual, tá? Então vai ser versículos... Vai chegar no 17. Aí eles puseram uma numeração aqui muito estranha, né? Mas aparece versículo 13. Tá? Depois do versículo 17 no 11 vai aparecer o texto.
Zacarias 11, para quem está na textual. Na minha versão diz assim, Zacarias 11, versículo 13 na textual. Ó espada, levanta-te contra o meu pastor, contra o homem companheiro meu, diz Yahvé de Sebaote. Quem que é o companheiro de Yahvé? Dessa profecia? O companheiro de Jeová. Interessante, irmãos, no hebraico, o irmão David Barron, naquele livro das visões para Zacarias, ele fala que essa palavra companheiro aqui significa levanta-se contra o homem que é o meu igual. O homem que é igual a Jeová. Interessante. Quem é o homem? Não existe um homem que é igual a Jeová, porque os homens são homens e Jeová é Jeová. Jeová é Deus. Mas Deus está falando de um homem que ia ser ferido e este homem exclusivamente é igual. Da mesma, a expressão hebraica usada aqui, o Delitier, o irmão Barron, diz que é usada para alguém que tem a mesma genética. Para aquele que tem a mesma, o homem que tem a mesma substância de Jeová, ou a mesma essência de Jeová. Aí você entende que os judeus ficavam irados contra o Senhor, mas eles não liam as escrituras deles, porque diz que os judeus ficavam irados porque Jesus não só quebrava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio Pai. E aí João explica, se fazendo igual a Deus. E aí eles falam, nós vamos tacar pedra em você, te apedrejar, não pelas obras que você faz, mas porque pela blasfêmia que você diz. Porque sendo você um homem, você se faz igual a Deus. Mas não é Jesus só que está se fazendo igual a Deus. É Deus que diz que o Messias era um homem que é igual a Deus. Levanta a espada contra o homem que é igual a mim. Irmão, só o Messias cumpre essa categoria. Não existe um homem igual a Deus. Não, Deus é para lá de qualquer coisa que nós imaginamos, ele é infinito. Mas existe um homem que é o companheiro de Jeová, em quem Jeová se identifica, que é da mesma linhagem que ele, da mesma substância, da mesma essência, que em grego é chamado da mesma ousia. Esse é o Senhor Jesus. E por que a espada vai se levantar, vai feri-lo? Porque eles rejeitaram o Messias. Esse é o sentido da profecia. A espada vai se levantar contra o companheiro de Jeová, porque o povo de Jeová está rejeitando o companheiro de Jeová. E aí diz o quê? Continua. Fere o pastor. E Jesus falou que isso ia começar a se cumprir na traição de Judas, quando ele trouxe os soldados romanos, porque os judeus o haviam rejeitado. Essa noite todos vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, ele se identifica como pastor dessa passagem, portanto, ele é o companheiro de Jeová, que vai ser ferido. O homem que é da mesma essência de Jeová. O único. Aleluia, irmãos. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Nós adoramos um homem que é Deus. Que lindo, porque lá no texto de João diz que quando ele cura o cego, e ele fala, crês tu no Filho do Homem? Aí ele, o cego fala, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Interessante que ele não fala assim, crês tu no Filho de Deus. Porque em Jesus, irmão, exclusivamente dele, tem uma coisa que é maravilhosa. A pessoa é uma só, embora a natureza é duas. E agora, exclusivamente nele, o homem ganhou status de adoração. A nossa natureza foi elevada, foi dignificada em Cristo, a ponto de nele merecer adoração. Que coisa maravilhosa. Ele fala, crês tu no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Já o está vendo e é aquele que fala contigo. Aí o texto diz o quê? E ele disse, creio. E o quê? E o adorou. O interessante é que Jesus fala assim, não, mas eu sou filho do homem. Como filho do homem eu não posso receber adoração. Ele recebeu a adoração como homem. Porque este homem é o homem da profecia de Zacarias. É o homem que é meu igual, diz Jeová. Meu companheiro, que participa da mesma natureza que eu. Aleluia. Homem bendito, irmãos. Nós falamos assim, nós não adoramos homens. Não, tem um homem que se adora. Nenhum outro.
E aí diz que, mas o povo judeu rejeitou ele, não creu nele. Então agora, por causa disso, na instrumentalidade dessa rejeição, o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão ficar dispersas. E aí continua. Contra o homem companheiro meu companheiro, diz Yahvé de Sebaote, fere o pastor, sejam dispersas as ovelhas, e voltarei a minha mão contra os pequeninos. A minha mão contra os pequeninos. Em toda a terra aqui está falando da terra de Israel. Em toda a terra, diz Yahvé, 2/3 serão cortados e se perderão. Está falando do endurecimento da nação. E está falando de quando chega aqui, o cumprimento final dessa profecia é o tempo da tribulação. Quando apenas o remanescente do povo judeu será poupado pela eleição da graça. Então veja, o terço foi o que foi deixado, foi o que, entenda o princípio aqui, é aquilo que foi salvo quando o resto se perdeu. Então o princípio do terço, da terça parte, é o princípio daqueles que estão debaixo da salvação de Deus. Está dando para entender? Oi? A salvação no aspecto da sua ação remissora. É impressionante porque o Senhor fala da remissão mas também no mesmo capítulo. Sim. Logo abaixo, é verdade. É verdade, essa profecia está lá. É. 31, né? Impressionante, irmãos. Então, o princípio do terço é o princípio daquilo que está debaixo da ação salvadora de Deus. Então, nós podemos dizer que, parafraseando na linguagem do Novo Testamento, 10/6 é todo homem em Cristo. Não é todo homem só por ser homem. Deus quer todo homem que se põe debaixo do seu filho. Porque aquele que crê no filho tem a vida. Mas aquele que se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. Ah, mas eu sou homem, não interessa. Você é um homem que excedeu a medida de 20. Você cabe no 60, mas não cabe no 20. Você quer ser homem, mas não quer ser um homem em Cristo. O que sobra para você? Um homem, só por ser homem, não se salvará. Mas o homem, por estar em Cristo, irmãos, muda tudo. Em Cristo, essa frasezinha que é a favorita de Paulo. Né? Eu lembro que o irmão Gino falava que tinha um irmão que, muito novo na fé, né, ele ouvia os irmãos falar, vamos servir em Cristo, orar em Cristo. Eu digo, para que essa coisa de em Cristo toda hora? O que importa é servir. Fala logo que vai servir, para que falar servir em Cristo? Reunir em Cristo. Amar em Cristo. Aí ele falava, irmão, mas há uma diferença entre o céu e o inferno. Só por causa dessa preposição. Em Cristo. Deus não quer saber se você está servindo. Porque como diz John, acho que os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. É possível você estar envolvido religiosamente com o sistema, mas nunca foi tocado pelo próprio Senhor. Nunca recebeu ele como seu salvador, de fato. Por isso que John Wesley, que inclusive passou por essa experiência, né? John Wesley, ele, ainda jovem, ele estudou os melhores clássicos, aprendeu a falar latim, falar hebraico, falar grego, né? Era teólogo, ordenado, certo? De um grande gabarito intelectual, capaz, muito capaz, mas não era salvo. E ele descobriu isso porque ele estava numa viagem no barco com os morávios e começou a tempestade. E ele morrendo de medo de morrer. Enquanto aqueles irmãos estavam cantando a Deus com alegria e paz. E ele falou, mas o que está acontecendo? Como é que esse povo tem tanta paz e eu não? Depois, sabe a frase que ele diz? Ele diz assim, um homem pode ir à igreja, ser ministro ordenado, ensinar na escola bíblica, pregar para os outros, participar de todas as atividades, ter uma boa teologia, um bom histórico religioso, mas ainda assim precisa nascer de novo. Porque você pode estar na igreja que não é igreja, porque você pode estar na igreja real se você creu. Mas você pode estar em alguma coisa, em alguma organização, em algum evento, em algum ativismo,
e nunca ainda ter descoberto a maravilha do que é estar em Cristo. Estar em Cristo, irmãos, é uma questão posicional. É aquilo que ele fez quando ele te colocou nele pela obra da salvação. Então a igreja tem essa estreiteza. Deve-se ter consciência de que a igreja tem a exclusividade do Senhor Jesus no que diz respeito à posição dos que a integram e no que diz respeito à doutrina que ela prega. Tem que ser no âmbito de Cristo, porque senão João vai falar que nós vamos ultrapassar a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, esse genitivo de, não tem só o sentido de pertencer a Cristo, mas aquilo que provém de Cristo. Porque o genitivo no grego pode ser pertencimento e pode ser origem também. E ali no caso não está se limitando só ao que pertence a Cristo, mas que provém dele, que é própria dele. Então esse em Cristo tem dois sentidos, tanto na nossa posição como salvos, como naquilo que nós estamos edificando como assunto na casa de Deus. Está dando para entender, irmãos? Porque nós seremos avaliados pelo Senhor. Isso me leva, assim, por um lado, a ficar feliz, por outro lado, a estremecer também. Não só por conta da nossa conduta e do nosso serviço, mas também pela qualidade de ensino que nós damos. Eu queria que os irmãos pudessem observar isso comigo lá em 1 Coríntios 3 agora. Por isso que eu queria até dizer para os irmãos, se você compartilha a palavra, se você estuda a Bíblia para poder compartilhar, um encorajamento aqui, não importa se é para 2 ou 3 que você está pregando. A tua plateia nunca é só esses 2 e 3. A tua plateia, além dos 2 e 3 para quem você está falando, por isso que você tem que fazer com a melhor excelência, com a melhor qualidade possível, com o melhor zelo possível, é que além disso tem os anjos. Porque eles estão assistindo e aprendendo, inclusive. Mas acima de tudo, irmãos, o próprio Deus está avaliando a qualidade do seu ensino, porque o tipo de ensino que é dado será recompensado ou será cobrado e disciplinado na vinda do Senhor. Então nós temos que estar preocupados com o jeito do nosso ensino, com a qualidade do ensino, com a natureza do ensino. E isso fica muito bem estabelecido em 1 Coríntios 3. Porque quando Paulo está falando do assunto do fundamento de edificação e sobre edificação, ele coloca no aspecto de doutrina o fundamento. Ora, se o fundamento é uma doutrina da pessoa de Cristo, a sobre edificação também é doutrina. É de forma doutrinal que a igreja é edificada. Vamos lá, vamos ver esse texto. Acho que os irmãos já abriram, eu que estou falando e não abri ainda. 1 Coríntios 3, versículo 10. Vamos começar no versículo 10. Se alguém quiser ler, pode ir lendo. Agora vamos lá, irmãos. Paulo está falando que ele lançou o fundamento. Aí, continua, irmão Betinho. Então ele está falando de um assunto de fundamento e de sobre-edificação. Aí continua. Esse fundamento de Jesus Cristo é Jesus Cristo de forma doutrinal ou é Jesus Cristo a pessoa viva do Senhor? É claro que a doutrina, porque Paulo não podia lançar a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Está dando para entender, irmãos? Ele chegou em Corinto, pregou o evangelho, ensinou aqueles irmãos o que é substancialmente referente a Cristo. Isso foi o fundamento doutrinal. É o Cristo na doutrina que ele lançou. Paulo não tem poder de pegar a pessoa de Cristo do céu e lançar. Isso não é possível. Ele está falando de o Cristo doutrinal. Estão conseguindo entender, irmãos? A doutrina de Cristo, que é aquilo que João vai falar na carta dele. A prova disso é que a continuação do texto, Paulo fala que outro edifica sobre o que ele lançou, o que ele estabeleceu, e os irmãos, se o fundamento foi por meio do ensino,
então a sobreedificação também é por tipo de ensino que é dado. O assunto aqui é ensino. E ninguém pode começar nada fora do fundamento Cristo, doutrina. Mas também ninguém pode, de fato, edificar de verdade nada se não for da mesma qualidade do fundamento, porque não vai permanecer. Passando por esse critério, quantas coisas de fato tem de edificação, de material precioso na cristandade? Porque, como a gente viu, até você está edificando. Você sempre está edificando alguma coisa. Alguma coisa está sendo amontoada para ser galardoada ou disciplinada no tribunal de Cristo, no fogo, no dia da revelação do fogo ardente. Mas algumas coisas são de acordo com o fundamento e por isso vão permanecer. Outras coisas vão ser todas torradas no fogo, irmãos. E por isso a gente tem que estar preocupado. Como Tiago fala, meus irmãos, não queirais muitos de vós ser mestres, porque, e ele se inclui, haveremos de receber um maior juízo. Você tem que estar preocupado com o jeito que você faz as interpretações bíblicas, com o jeito que você lê e ensina o que você está lendo. Porque se não for condizente com o que realmente o Espírito Santo quis dizer, haveremos de receber maior juízo. Se você ensina correto, ungido pelo Senhor, na graça do Senhor, na dependência do Senhor, mesmo que as pessoas não creem, você não vai perder galardão. Isso é um incentivo para todo obreiro. Sabe por quê? Porque se você não conseguir ganhar pessoas com o seu ensino, então faz perder galardão, então Isaías está perdido nesse sentido, Jeremias, está tudo perdido, porque olha, não somos nós. Até o próprio Senhor Jesus, então, não teve muito sucesso. Entre Israel, pelo menos. E é misterioso a passagem onde ele faz milagres portentosos, anuncia o reino de Deus. Ninguém crê, ele olha para o céu e fala, graças te dou, ó Pai. Que estranho. Qualquer pregador que não entendeu o que realmente significa satisfação em Deus, e por entender, com consciência clara no Espírito, que a vontade de Deus foi feita, não consegue fazer uma oração dessa. Se ele não vê a obra dele vingar, ixi, ele chora. Ai, por que, meu Deus, me enviaste aqui para pegar este povo duro, incircunciso de coração? Eu poderia ser tão útil num outro lugar. Tu fizeste que eu perdesse meu tempo. Jesus não tinha isso, irmãos. Isaías, sabe por quanto tempo ele pregou, não sendo entendido nem recebido? 50 anos. É fácil? Você ficar 50 anos com o povo e ninguém dá crédito na sua pregação. Mas Isaías está contado entre os heróis da fé em Hebreus 11. Muito provavelmente ele é aquele que é citado como cerrado pelo meio. E não só foi rejeitado, foi cortado ao meio ainda por cima. Mas ele receberá o seu galardão. Jeremias, Ezequiel, a mesma coisa, muito mais o próprio Senhor e os apóstolos. Paulo termina a carreira dele dizendo, todos da Ásia me abandonaram. Na primeira carta, até os amigos. Ninguém foi pela minha defesa. Só que quando ele termina o último capítulo, ele fala, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Para ele era muito importante, irmãos, não só que ele pregasse e ganhasse pessoas, mas o depósito confiado deveria permanecer intocável até a partida dele para o Senhor. Ele tinha uma consciência do depósito confiado por Deus que não poderia ser mexido. Ô, irmãos, que coisa séria e solene isso. Quantos irmãos param para pensar nisso? Quantos dos chamados servos de Deus que pregam, que ensinam, não têm consciência da importância que Deus dá ao depósito por ele confiado na vida de um servo? Mas Paulo sabia que o galardão dele seria afetado por isso. Se ele não conservasse, mediante o Espírito Santo, o bom depósito, ele não poderia falar que ele guardou a fé. Porque ali a fé não é a fé do ato de crer, é a fé do depósito. É a fé objetiva, é os itens nos quais você crê. Paulo foi fiel em não corromper nada disso, nem no coração e nem na forma de ensinar.
E aí ele diz, porque eu lutei segundo as normas, eu combati o bom combate, completei a carreira, a coroa da justiça, daquilo que não é ilegalidade. Por que, que os obreiros de Mateus 7 são reprovados? Não são porque não são salvos, mas porque o que eles fizeram foi ilegalidade, foi iniquidade, anomia no grego, foi contra as regras. Paulo não lutou fora das regras, ele guardou os critérios do Senhor, com relação ao depósito confiado pelo Senhor a ele. Isso é importantíssimo. A gente não sabe, irmãos, às vezes, quanto valor Deus dá na vida de um servo, que ele começa novinho a depositar nesse servo, tratar a vida desse homem. E conforme o tempo vai passando, os cabelos vão embranquecendo, e esse homem continua fiel, sem corromper o ensino. Que coisa triste e trágica é você pegar um irmão que começa bem, e dali a pouco, como eu falei, se perde, igual o irmão que eu citei aqui, dizendo que a palavra que ele fala é o verbo que se faz carne. Não era para isso acontecer, irmãos. Como William Branham, por exemplo, que começou tão bem. Pessoas que começam bem, mas não terminam bem. E o texto de Eclesiastes fala que melhor é o fim das coisas do que seu início. É bom começar bem e terminar bem, mas se não der para começar bem e terminar bem, então pelo menos que termine bem. Ainda que não tenha começado bem. Agora, começar bem e terminar mal, irmãos. Que tristeza. O Senhor valoriza. Uma das coisas mais lindas que eu penso é, por exemplo, embora não sei no que diz respeito à obra, mas no que diz respeito ao ensino, pelo menos, John Nelson Darby chegou no fim da vida dele, com quase 90 anos de idade, foi pousar num hotel, e com seus cabelos brancos, já ele pôde dizer para o Senhor, Senhor, eu ainda te amo. A gente não sabe o que uma oração dessa tem de peso para Deus. Que um homem consiga terminar sua vida amando o Senhor e sendo fiel à visão. Paulo falou isso. Uhum. Os depositários aqui Permaneçam fiéis. Que os homens nos considerem como ministros, mordomos de Deus. Ora, e o que se requer do ministro é que seja encontrado fiel. A infidelidade vai excluir muitos irmãos. Então nós temos que tomar cuidado, não só no que diz respeito a não incluir na igreja o que Deus não inclui, como não ensinar nada fora dos limites que Deus coloca com respeito à pessoa e obra de Cristo. Amados. Isso é o 20. É todos, mas é todos dentro dessa regra. são assuntos tão sérios, assuntos que deveriam no judicial. Uhum. Porque se você olhar a lei, existe algo como um fiel depositário. Então, a pessoa responsável por administrar determinado recurso alheio, Sim. que ele é a pessoa que precisa, durante todo o processo judicial, preservar aquele bem, a tutela dele, e apresentar aquele bem no final do processo. Uhum. É na lei. Olha só. E se ele não for alguém que consegue cumprir esse critério com inteireza, cabe a ele, irmãos, uma punição judicial. Então a gente tem que estar preocupado, porque se a lei terrena, ainda mais no Brasil, consegue zelar para uma coisa dessa, imagine o Senhor na lei celestial, no seu tribunal, como ele vai avaliar o depósito que ele confiou na vida de cada um de nós. Porque a gente não para às vezes para pensar, Deus está fazendo um investimento. Efésios diz que ele nos selou com seu Espírito até o tempo do resgate da herança, da sua herança nos... Onde que está a herança de Deus? Nos santos. Deus está colocando suas preciosidades em nós para ter uma colheita naquele dia, irmãos. Então a gente tem que ser cuidadoso com isso. Isso faz parte das regras da casa. Agora vamos para o 30. Vamos lá em 1 Reis. Voltando aqui, né? 6. Claro, irmão, isso é cada um na medida, né? Que o Senhor tem dado de luz.
Mas é importante a gente saber disso. Cada um no nível que consegue ser fiel. Alguns têm percepção já maior, então vão responder de acordo com esse grau de luz que tem acerca disso. Mas todos nós seremos cobrados. Todos nós temos que entender essa exclusividade. Há um santo exclusivismo no Senhor. Não podemos misturar as coisas e achar que é todo homem, é tudo de qualquer jeito, então pode vir. Não, não é assim. Agora também aqui, ele vai falar do tamanho da casa, né? 30 côvados. 30 côvados é mais ou menos 15 metros. Né? Que ele fala aqui, né? Versículo 2 de novo. A casa que o rei Salomão edificou para Yahvé tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura, um terço, e 30 côvados de altura. A gente já sabe, também já foi falado aqui de manhã, né? O número 30 fala de maturidade. Por quê? O sacerdote começava a servir, ele é chamado para o serviço com 20 anos, com 25 ele auxiliava nos serviços da casa, e com 30 ele era oficialmente empossado do serviço. Vamos lá em Lucas também, capítulo 3. Oh, Senhor. Versículo 23. Jesus mesmo, ou seja, o próprio Senhor Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo filho, aqui diz, segundo se supunha, ou como se dizia, de José, de Eli, de Matate, de Levi, de Melque. Então aqui vai falar da genealogia dele, mas o detalhe está aqui, ó. O Senhor Jesus começa o seu ministério público aos 30 anos de idade. José é empossado como senhor da casa de Faraó aos 30 anos de idade. Ezequiel é chamado para o ofício profético, é o profeta que fala da glória de Deus. Se você quiser entender o reino no aspecto messiânico, de restauração cósmica, é Isaías. Se quiser entender o reino no aspecto de realeza, é Daniel. Mas no aspecto sacerdotal, é Ezequiel. Ezequiel, como o sacerdote, está preocupado principalmente com a tônica da glória de Deus. A glória de Deus. Mas Ezequiel fala que, ao ele receber a visão da nuvem, e fogo, e carros, e rodas, e seres viventes, e ele chama aquilo de aparência da glória de Javé, ele tinha 30 anos de idade. Ou seja, a idade do sacerdote começar. A idade que o Senhor Jesus começou. A idade que José começou. O 30 é a idade da maturidade, irmãos. Eu lembro também que o irmão Gino, uma vez tendo comunhão com a gente, falou assim, agora estão tentando reduzir cada vez mais. Estas elites satânicas que gostam de fazer mal à psicologia humana, de colocar homens imaturos sem a devida qualificação e preparo para que seja colocado um caos e o anarquismo. Querem dizer que não é mais 30, começa para 21, de 21 cai para 18, 18, 16, daqui a pouco 12, daqui a pouco as crianças podem também. Mas porque querem, na verdade, cada vez mais dizer que podem fazer o que quiserem até com as crianças. Porque aí ele falava assim, porque eles até mesmo comem bebês. Que horrível, irmãos. Mas Deus respeita o tempo do crescimento.
E na igreja a gente tem que aprender isso também. Como diz em Cantares, né? Rogo-vos, pois, pelas gazelas e cervos do campo, que não desperteis, nem façais velar o amor, até que este o queira. Você não pode forçar. Há tempo. Existe uma questão de maturidade na casa de Deus. A maturidade é o propósito. Mas a gente começa no amor, na inclusividade, aprendendo, porque a graça se manifestou salvadora a todos, educando-nos. Tito não fala isso? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é o 60. Educando-nos, nos colocando no padrão de Cristo. Para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos na presente era sensata, justa e piedosamente. Isso é o 30. Graça para salvar, educação espiritual, para te colocar no padrão de exclusividade daquilo que de Deus você deve ter e o que não deve ser cortado. Essa é a pedagogia, esse é o exclusivismo da santidade, com vistas a uma piedade. Para quê? Para herdar o reino, irmãos. Para aguardarmos a revelação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele quer. Maturidade. Agora sim, você sabe que, do ponto de vista prático, se o 60 fala da graça da casa de Deus, incluindo tudo que é humano, a quem Deus amou, todas as pessoas, segundo a exclusividade de Cristo por estar em Cristo, com vistas à maturidade, que é o 30, que é uma coisa que sobe em direção a Deus, é a altura da casa. Deus não quer só ter um monte de filhos, ele quer filhos maduros. Existe um padrão na casa de Deus como modelo de maturidade. Numa assembleia bíblica, tá? Numa assembleia de movimentos, não num ajuntamento de pessoas de critérios da cristandade, não, que é bíblico. Quem é o padrão de maturidade numa assembleia genuinamente bíblica? O modelo que Deus estabelece de maturidade para todo o rebanho. Os presbíteros e os diáconos. Os bispos e diáconos. Então, numa igreja bíblica, você tem que ter todos os irmãos em Cristo, em união com os presbíteros e diáconos, na plenitude do Senhor. E a gente vai ver um modelo disso, irmãos, em Filipenses. Filipenses vai mostrar um modelo de igreja bíblica nesse sentido. Vamos lá, Filipenses capítulo 1. Você sabe que das 7 igrejas do Apocalipse, a que não deu nenhuma tristeza e só recebeu elogio do Senhor foi Filadélfia, por causa do amor fraternal entre os irmãos, por causa de que eles guardavam a palavra de Deus, a estreiteza do Senhor era valorizada entre eles. E eles, portanto, tinham uma porta aberta, a chave de Davi, que fala do reino, da autoridade na casa. E a autoridade é um assunto de presbitério e diaconato. Mas de Paulo, a igreja que mais alegrou o coração dele, no fim do seu ministério, era Filipos. Era Filipos. E quando ele está escrevendo aos Filipenses, ele mostra como que a igreja de Filipos vivia, de modo geral, uma normalidade. Aliás, eu acho que, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é a única epístola onde ele escreve desse jeito, já na introdução da carta. O que está escrito ali? Ó? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem quiser ler, pode ler. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Você consegue ver aqui 60 por 20 por 30? Aonde que está aqui essas medidas? Olha,
Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, a todos os santos. Não é todos por todos. São os santos que estão em Cristo Jesus. Isso é a igreja. O que é a igreja? A igreja é quando numa cidade tinha um salvo só. Se tem dois, já tem os santos em Cristo. E o que acontece? Na normalidade desse coletivo de pessoas que estão em Cristo, alguns vão, de uma forma normal, pelo fluir da vida do Espírito Santo, se tornando mais maduros para poder guiar o rebanho. A esses, o Espírito Santo, porque não é os apóstolos que constituem. Esse é um outro detalhe, irmãos. Né? Quem constitui? O Espírito Santo. Os apóstolos reconhecem o que o Espírito Santo faz de forma espontânea no meio dos irmãos. Surge no meio dos irmãos. E quando é normal e bíblico, todos percebem, porque tem a ver com crescimento. Não tem a ver com imposição. Não tem um plebiscito, não tem... Como é que é chamado nos sistemas por aí? É feita uma eleição de tempo em tempo. É uma assembleia, né, de votação. Então, mas por que fazem isso? Porque há carne tentando governar a casa de Deus. Nós temos que fazer rotatividade de governo, porque senão esse aqui vai ficar, passa o tempo, vai se tornar tirano. Mas se ele vai se tornar tirano é porque ele não devia nem ter subido. Porque na casa de Deus, quanto mais passa o tempo, coroa de honra são as cãs quando se acha no caminho da justiça. Se tem muito cabelo branco, muito tempo acumulado, tem vida acumulada normalmente. É a vara de Arão que floresceu. Quanto mais passa tempo na presença de Deus, mais brota os ramos de amêndoa. E você sabe o que é interessante na amêndoa? A amêndoa, irmãos, é doce. Ela solta um cheiro doce. Ou seja, a genuína autoridade espiritual, porque foi assim que Deus confirmou a autoridade de Arão, ela tem rebentos de amêndoa. Ela é uma coisa que os irmãos sentem a doçura, o perfume, as flores como manifestação da vida. A genuína autoridade é espiritual. E ela tem doçura, ela tem vida, ela tem pureza. E como que a vara floresce? Permanecendo diante do testemunho. Ou seja, aqui tem uma lição para nós. Quanto mais, se o presbitério é genuinamente levantado pelo Espírito Santo, quanto mais o tempo passar, não vai ter perigo de se tornar tirano. Vai se tornar mais doce. Vai se tornar mais puro. Vai se tornar mais branco, porque a flor também é branca, né? Fala de pureza, fala de algo que não tem nódoa, que não tem sorte da ganância. É assim que Deus manifesta a autoridade na sua casa. E é interessante, né? Porque a hora que a vara sai diante do testemunho, todo mundo vê. Ninguém precisa lutar para falar, não, é essa vara desse príncipe ou aquele ali? Não, não, não. Qual que está tendo vida? Os irmãos estão entendendo, irmãos? É assim que deve ser na igreja. Não tem votação, não tem rotatividade, não existe isso. Isso não é o padrão bíblico. Paulo, Timóteo, Silas, eles passavam pelas cidades. No meio daqueles irmãos, o Senhor ia dando graça para corações que se abriam mais. Se uma pessoa tem que, para poder visitar um irmão, ela tem que ser empossada primeiro para isso, então ela nunca deveria nem ter sido empossada. Deixa eu cuidar, porque eu sou pastor, né? Puxa, me colocaram como pastor, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que cuidar. Então agora você tem que cuidar. Então, bom, você tem que cuidar porque você se tornou pastor, é porque você nunca foi pastor, certo? Porque pastor é aquele que cuida, mas você nunca cuidou. E você é pastor e por isso vai cuidar? Não, você cuida e por isso você é pastor. Não é porque você é pastor que você cuida. E até os apóstolos, eles apenas reconhecem. Então, esse é o padrão bíblico. E aí, o que acontece? Numa assembleia normal, você tem todos os santos em Cristo
Inclusive, quem mais? Os que servem e os que cuidam. A palavra os que cuidam é bispo. O bispado, o episcopo, a palavra bispo vem do grego, né, episkopos. Quando você fala do escopo do livro, significa visão geral. Porque escopo significa ângulo de visão. Epi é acima de, significa aqueles que estão tendo uma visão mais panorâmica do rebanho, que tem mais maturidade e conseguem enxergar as necessidades dos irmãos. Da onde que vem essa visão mais ampla? Não é porque eles estão acima mandando e chicoteando. É porque eles têm mais maturidade de visão espiritual. O Senhor consegue comunicar mais as demandas dele no coração desses servos. Então, naturalmente, conforme eles veem melhor, eles cuidam melhor. Eles são bispos em função. E o normal, por isso que a gente vai ver também em Atos, é que esses que cuidam com melhor visão, essa melhor visão que eles têm venha da maturidade de vida espiritual que possuem. E por isso, porque são mais maduros, são mais velhos espiritualmente entre os irmãos, eles são presbíteros. A palavra presbítero significa mais velho. Porque ele é mais velho, ele consegue perceber melhor. Então, os que cuidam aqui são os bispos. E não existe hierarquia, irmãos. Eu sei que aqui entre nós, todos nós sabemos disso. Não existe uma hierarquia na casa de Deus no que diz respeito à tirania entre um que se sobressai acima dos outros. O que existe são funções que dentro daquela área que o Senhor te constituiu, segundo a graça que Ele tem dado, pela graça dele, naquilo você é uma autoridade. Você quer falar alguma coisa, Léo? Ah, tá, que eu preciso fazendo assim, talvez ele quer acrescentar. O que existe é isso. Aonde que começa a confusão? Começa no final do primeiro século do segundo, quando Inácio de Antioquia vai ensinar nas suas cartas, naquelas cartas que aparecem nas obras dos pais apostólicos, Inácio, que era inclusive um companheiro do apóstolo João. Mas, irmão, o fato de estar junto com João não quer dizer que ele é João. O fato dele andar junto com João não quer dizer que ele entendeu bem o apóstolo João. Tinha muita gente que andava com os apóstolos, mas não entendia os apóstolos. E Inácio foi um irmão precioso. Segundo a história da igreja, ele foi a criança que Jesus pegou no colo para ensinar os apóstolos sobre humildade, sobre não ter maior ou menor. Interessante. Ele vai estabelecer uma hierarquia que vai criar o sistema de maior e menor. Que coisa. Meu Deus do céu, cada coisa que acontece. Esse Inácio começa a ensinar nas suas cartas que o presbítero precisa se submeter ao bispo como ao próprio Senhor. Porque o bispo é Jesus Cristo para o presbítero, assim como o presbítero é Jesus Cristo para o resto da igreja. Que coisa, irmãos. E aí ele começa a separar o bispo do presbítero. Mas na Bíblia essa separação não existe. É a mesma pessoa. No que diz respeito à pessoa, esse irmão mais maduro é presbítero. No que diz respeito à função, ele é bispo. Porque bispo está falando do que ele faz. Ele cuida do rebanho. E o que ele é? O mais velho. O que tem mais maturidade. Portanto, é presbítero. E sendo assim, então você tem aqui o quê? Maturidade. Esse é o modelo da maturidade na casa de Deus. A casa de Deus edificada de forma bíblica inclui todos que Deus inclui. Certo? Dentro da estreiteza da verdade de Cristo, na maturidade que Ele põe como critério na sua casa. Também não. É necessário que o bispo, diz lá, seja experimentado, mas Paulo nunca especificou a idade de um presbítero. Né? E ele ordena a Tito e a Timóteo, que eram irmãos jovens, que reconhecessem os presbíteros e que auxiliassem esses presbíteros nas cidades. Então é claro que ele confiava que Timóteo, por mais jovem que fosse, tinha no mínimo a maturidade de um presbítero, porque como é que Timóteo, sendo imaturo, mais imaturo que um presbítero, vai auxiliar o presbítero ou levar os irmãos? Porque às vezes, irmãos, até o que acontece? O presbítero está ali, mas os irmãos são tão imaturos que não sabem reconhecer isso. Então Paulo fala daqueles obreiros que auxiliavam a igreja a entender essas coisas. Mas se Timóteo vai auxiliar, é porque Timóteo, no mínimo,
embora Paulo chame ele de jovem, no mínimo ele tem a mesma capacidade espiritual de um presbítero. Quando a igreja em Éfeso entra em confusão e degradação, ele deixa Timóteo para colocar as coisas em ordem. Isso é função de um bispo, de um presbítero. Então não tem a ver tanto com a idade física da pessoa. Tem a ver com o tanto do Senhor que ela tem. Claro que ela tem que ser experimentada. É verdade. Mas não tem a ver com a pessoa ser velha, idosa. Tem a ver com... Isso é o versículo que eu queria chamar os irmãos para ler. Muito bom lembrado, bem lembrado, irmão. Vamos lá em Atos 20, irmão, só para a gente ver isso lá. Atos capítulo 20. Vamos ler o versículo 17. Vamos começar no 16, 16 e 17. E Paulo havia decidido navegar sem fazer escala em Éfeso para não perder tempo na Ásia. Ele estava com pressa para levar as ofertas a Jerusalém, pois de lhe ser possível, apressurava-se a estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. No entanto, desde Mileto, que não era tão distante de Éfeso, enviou recado a Éfeso e mandou chamar os anciãos, que a palavra aqui é presbíteros da igreja. Outro detalhe, irmãos, presbíteros no plural. Porque não é muito normal que uma igreja tenha um presbítero. Até para que se haja um equilíbrio em auxílio para uma melhor percepção, sempre o Senhor vai dar o seu testemunho pelo menos de 2. Pelo menos de 2. Os presbíteros. Aí diz o quê? Os anciãos da igreja. E aí ele vai falando, vamos lá no versículo 28 agora. Ele vai admoestando eles. E o versículo 28. Velai por vós mesmos e por todo o rebanho. Por vós mesmos. Então por isso que é importante que seja mais de um. Porque senão como é que esse um sozinho vai velar por si mesmo? É velai por vós mesmos no sentido de se cuidem mutuamente. A proteção está na comunhão. A comunhão guarda. A comunhão protege. Velai por vós mesmos e por todo o rebanho, em que o Espírito Santo, não foi o núncio apostólico que fez isso. O Espírito Santo, o que ele fez? Vos pôs por bispos, aqui põe cuidadores, porque a palavra está traduzida na textual que fala cuidadores, mas você pode ver no grego episcopos, no qual o Espírito Santo vos colocou como bispos para a função do bispo. Ou seja, irmão, você vê como que o cristianismo entende as coisas. Aí põe lá o irmão que é presbítero, o Paulinho estava até brincando hoje, dando risada, né? O cristianismo reinterpretou de maneira tão errada tudo isso aqui, que você chega nos grupos cristãos, então o presbítero está lá na porta. O que é o presbítero? É o porteiro. E e aí o presbítero tem uma hierarquia na qual ele está, que ele é inferior ao pastor. Hã? É. Tem o obreiro, aí está o presbítero e o pastor. Só que aqui, na Bíblia, não na denominação, não nesse ou naquele grupo, na Bíblia, o presbítero é o bispo. E o bispo pastoreia. Então o bispo é pastor, meu Deus do céu. Então, que negócio que é esse? Aí você vai num outro lugar por aí, o que tem lá? Tem lá o diácono, o obreiro, aí tem os pastores, né? E os bispos, acima dos pastores.
com o bispo mor, que agora já virou subsacerdote. Que loucura, irmãos. Aqui fica claro pelo que está escrito em Atos. O presbítero é o bispo. E o bispo é pastor. Então que negócio que é esse que o pastor está acima do presbítero? De onde tiraram isso? Vem dos conceitos errados que foram entrar. Mas biblicamente não é assim. Eles são bispos para pastorearem o quê? O rebanho. A igreja de Deus, que ele adquiriu mediante seu próprio sangue. Então esse é o modelo de uma igreja normal. Todos os que estão em Cristo, buscando a maturidade com aqueles que Deus colocou como modelo dessa maturidade no governo da comunhão. E não é um governo nem teocrático, nem democrático. Não é, porque na igreja, Deus não quer só ele falar sem a nossa cooperação e participação. Mas ele não quer também que a nossa opinião, por maioria, prevaleça. Teve um irmão que falou sabiamente, o governo da igreja é o governo da coinocracia. Ou seja, é o governo da comunhão do Espírito Santo com os homens. Que coisa linda é quando termina Atos, naquele debate tão extenso, né? Os irmãos podem ter a ousadia de dizer, pareceu bem a nós. Se ficar só no nosso, seria democracia. Mas pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não vos impor ordem ou medidas mais além dessas. Então isso é o governo na igreja, irmãos. Essa é a casa edificada, pelo menos no que diz respeito às suas medidas. É claro que tem outras coisas ainda para dentro. Puxa, se desse tempo da gente falar tudo, não dá tempo. Mas falássemos de tudo que está aparecendo ainda dentro, e é muito rico tudo isso. Porque agora você vai falando do conteúdo da casa, mas nas suas medidas, os seus limites, os seus padrões. Oi? Dá, né? Não, a gente, nos tempos que a gente vê aqui, a gente vai falando um pouquinho mais. Mas eu queria ainda só tocar de leve, na questão do pórtico. Né? Porque vai aparecer ali que dessa casa, com essas medidas, tem uma medida do pórtico também, que é essa parte aqui, ó. Ali que os irmãos já viram onde está as duas colunas Jaquim e Boaz, que eu penso que é como um foyer de um auditório. Você vai entrar, então você tem ali aquela abertura ornada, robusta, né? Que faz uma pré-preparação de entrada para dentro da casa. Oi? É, igual tem ali. Né? As cidades também, quando são muito importantes, você pode ver isso. A cidade de Campos do Jordão tem um pórtico na entrada da cidade. Geralmente, quando tem muita glória dentro, tem um ornamento para fora glorioso, para falar para você que o lugar que você está entrando não é comum. O pórtico é uma robusteza de beleza, porque por dentro tem mais beleza ainda. O pórtico é uma robusteza de solenidade, porque o assunto para dentro é solene. É cada vez mais solene. Ou seja, é para avisar você que você tem que entrar, que há um desejo de que você entre, mas não seja descuidado. Porque aquele lugar não é qualquer lugar. O primeiro aspecto, irmãos, que o pórtico mostra, e por isso a gente vai ver que nas colunas essas duas coisas estão presentes, é robusteza e beleza. Porque o assunto é pesado e solene. Entenda? Vamos pegar isso aqui como germe do conceito. Robusteza, peso. E peso fala de glória. Porque você pensa bem, se não tivesse o pórtico, seria uma porta normal. Mas o pórtico impõe robusteza. No tabernáculo você não tinha isso. Você tinha uma porta lá, tinha até uma medida de beleza também na porta, mas não tinha esse aspecto robusto. Como se fosse um baluarte de entrada. Então fala primeiro de peso. E segundo porque há nela as colunas, há nela um tipo de arquitetura fenícia bem elaborado, você vê nela beleza. Beleza e peso. Majestade e glória.
Vamos tomar isso aqui. Você sabe que na veste do sumo sacerdote havia duas palavras também muito importantes. As vestes eram para glória e beleza. Vamos mastigar devagarzinho isso aqui, irmãos. A palavra glória, um dos sentidos mais originais dela no hebraico é peso. Peso. Aquilo que você sente o baque. Aquilo que você sente que tem força. Que não tem uma coisa comum ou superficial, tem peso. A primeira vez que a palavra glória é usada, e existe na Bíblia o princípio da primeira menção, que estabelece o crescimento do significado de um termo, né? Isso aí existe na Bíblia. A primeira vez que é usada é quando José manda os seus irmãos irem buscar Jacó e fala: e indo a meu pai, narrai-lhe, né? Dizei-lhe a respeito de toda a minha glória no Egito. Agora, o que Jacó tinha no Egito? Ele tinha peso, irmãos. Por isso também que a Bíblia fala do peso de glória. Tá entendendo? Esse peso pode ser peso moral, pode ser peso estético, quando fala de fulgência, por exemplo, glória também está. Mas sempre tem a ideia de peso. Muito interessante. E o outro aspecto, isso está presente no baluarte, o peso, a solenidade, o peso, e também fala de beleza. E aí é que fica muito importante a gente entender, porque no pórtico que fala de beleza e peso, Deus manda colocar duas colunas cujo nome vai apontar para isso também. Porque Jaquim significa ele estabelecerá. Estabelecerá. É algo estabelecido. É algo que tem em si o fator da honra, do reconhecimento de Deus, que fala de imagem e beleza. E Boaz fala de força. Força e beleza. Imagem e domínio. Os dois conceitos chaves de Gênesis 1. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Deus criou o homem primeiro para quê? Façamos o homem a nossa imagem. Certo? A imagem fala de comunhão com Deus, dos aspectos da comunhão, dos aspectos da união com Deus. Que é o aspecto principalmente da função sacerdotal, da mediação. Se desse para a gente colocar um quadro aqui, colocando uma palavra na frente da outra, os irmãos iam ver. Então, imagem fala de mediação, de sacerdócio, de beleza e de união. Dos aspectos positivos, principalmente. Mas esse homem criado à imagem de Deus é para quê? Para que tenha domínio. Domínio fala de realeza. Então você tem sacerdócio e realeza. Domínio. E o domínio fala de sujeição, de força, de poder e autoridade. Isso é Boaz. Você vai perceber que Deus sempre caminha pelo testemunho dessas duas coisas. Para o seu testemunho. Do que ele deseja exibir para o mundo. Porque você sabe uma coisa interessante dessas duas colunas? Elas tinham dois capitéis e nenhum erudito da Bíblia, fui consultar isso aí. Nenhum erudito da Bíblia sabe para que essas colunas estavam aí, sem entender todo esse conceito. Por que na casa de Deus tem uma coluna falando estabelecido e força? Porque você sabe de uma coisa? Ela não é a sustentação. Eu não sei como é que está o desenho ali. Mas o pórtico ele não é sustentado pelas colunas. Elas estão ali, na verdade, irmão, parece que é só para demonstrar alguma coisa para quem vai entrar. Ela não é o que faz a sustentação do pórtico. Ela está como coluna, fundamentando-se em algo, mas o pórtico não é primeiramente sustentado por ela. Ela está mais para testemunho. Está entendendo? Para sustentar uma imagem que deve ser dada para todo aquele que se aproxima de Deus. Que o assunto para com Deus, quanto mais você avançar na casa, vai ser um assunto de imagem e domínio, de sacerdócio e realeza, de peso e de estabelecimento, de glória e majestade.
é o que Deus quer trabalhar na vida de todo aquele que vai adentrar cada vez mais a casa. Por isso o próprio pórtico trabalha a ideia do ornamento, da beleza e da robusteza, da beleza e da força, da glória e da majestade. Lembrando que glória está associada à força e majestade associada à beleza. E as vestes do sacerdote eram para glória e beleza. Muito interessante. Muito interessante. Agora, sabe uma coisa? Vamos lá no Salmo 96. Se eu não me engano, é o Salmo 96. Entendendo esse conceito, olha o que vai falar no Salmo 96. Esse é o 96 ou 97? É o 96 mesmo. O Vencedores por Cristo fez até uma canção desse salmo, né? Cantai a Yahvé. Aqui está falando do momento em que esses salmos são salmos milenares, são salmos que estão falando da profecia do milênio, quando toda a terra estiver na harmonia do que Deus planejou. Então é dito que os povos, as nações têm que cantar um cântico. E é dito, cantai a Yahvé um cântico novo. Cantai a Yahvé toda a terra. Cantai a Yahvé, bendizei o seu nome. Proclamai de dia em dia as boas novas da sua salvação. Relatai a sua glória entre as nações, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é Yahvé e digno de ser louvado. Temível sobre todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são meras figuras, mas Yahvé fez os céus. Perante ele, Yahvé, estão a glória e a majestade. Fortaleza e formosura há em seu santuário. Força, Boaz. Formosura, Jaquim. Há em seu santuário. É sinal que aquele que entra na casa tem que entender que quanto mais ele adentrar, o assunto vai ser cada vez mais sério, mais profundo, ligado ao domínio e à imagem, ao sacerdócio e à realeza, à mediação e ao reinado. E aí, irmãos, por isso que a estreiteza do pórtico. Porque se já é estreito você entrar na salvação, mas entrar nesse aspecto é mais estreito ainda. Não são todos os salvos que entendem realeza e sacerdócio. Que entendem Boaz e Jaquim. Mas tem duas colunas lá testemunhando isso. E quando o reino chegar, e Yahvé for conhecido dos povos, e todos os povos entenderem quem ele é, o conceito pelo qual ele se mostra na sua casa é força e formosura. Boaz e Jaquim, todos têm que entender, há algo estabelecido, a imagem. Esse é o fato. E essa imagem é para o domínio. Há um santo sacerdócio que é real também. Real no sentido de realeza. Vós sois nação santa. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para proclamar, e é isso que as colunas estão fazendo. Elas estão, do próprio nome, anunciando para todos que chegam que o assunto é de realeza e sacerdócio, de glória e formosura, de imagem e domínio. A gente poderia até aplicar isso aqui ao cordeiro e leão. Porque o cordeiro é para o sacerdócio, mas o leão é para o reinado. Você percebe como em Deus o testemunho é esse. E quanto mais nós andarmos na casa de Deus, mais a gente tem... Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Nós precisamos entender a estreiteza e a delicadeza da casa de Deus e ir adentrando dentro disso com essa solenidade.
que o Senhor não só nos salvou, nos tirando daquilo que era meramente comum aos homens, nós estamos contados entre os todos que ele salvou. Nos salvou. Está trabalhando em nós para maturidade. Mas qual é o padrão dessa maturidade? Força e formosura. Uhum. Sacerdócio e realeza. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura. Boaz e Jaquim estão no seu santuário. Mas aí, para isso, a gente tem que começar a estudar o que é sacerdócio. O que é realeza? E outro detalhe, por que essas colunas são de bronze? Porque o bronze fala de julgamento na Bíblia. Outra coisa importantíssima, não é possível você nem adentrar o pórtico se você não trata com o pecado de uma forma séria. Se o pecado ainda tem brechas na nossa vida, esquece sacerdócio e realeza. Esquece força e formosura. Esquece glória e beleza. Mas eu creio que todos nós queremos, irmãos, não só parar na salvação inicial. O irmão Gino, então, diz, né, no comentário dele sobre o pórtico, que o pórtico fala não só da união, da salvação judicial, no primeiro nível de ser salvo do inferno, mas de ser salvo pela vida de Cristo. Porque Romanos fala das duas coisas. Vamos lá em Romanos 5 também para a gente ver isso? Que horas são agora, por favor, irmãos? Só para mim não... Mais 5 minutinhos e eu paro, tá? Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 10. Você vai ver que a primeira parte do versículo diz respeito aos 20 da largura da casa. Mas a segunda parte do versículo é os 20 por 10 do pórtico. Porque agora está falando da vida de Cristo, salvar você, para você não só ser salvo do inferno, estar em Cristo posicionalmente, não, é para você se tornar parecido com Ele. É para você poder exercer imagem e domínio, sacerdócio e realeza, força e formosura, Jaquim e Boaz. Versículo 10. Porque se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. 60 por 20. Éramos homens, meramente homens inimigos. Fomos reconciliados com Deus pela morte. Estamos em Cristo agora. Disso aqui, todos nós passamos. Ou seja, já passamos pelas paredes da casa. Agora, se dentro do pórtico nós conseguimos entrar para adentrar cada vez mais profundo nesse relacionamento, aí já é outra história, irmãos. Porque Paulo diz que todos fomos reconciliados. Mas no que diz respeito à vida, nós estamos sendo. Ele diz assim, ó. Porque se sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais havendo sido reconciliados, essa salvação eterna do pecado, da condenação do pecado, seremos salvos em sua vida. A salvação em vida é o estágio da transformação. Dele livrar você, não só livrar você do inferno, mas tirar o inferno de dentro de você. Tem muito crente que foi tirado do inferno, mas tem muito inferno dentro dele. Muita rebelião. Muita desarmonia. E em certas medidas, irmãos, todos nós temos um pouco dessa rebelião ainda dentro da nossa natureza. E aí agora a vida do filho tem que ir nos salvando de forma vital. Qual que é o resultado da salvação em vida? Aí Paulo vai dizer assim, se pela ofensa o pecado reinou, muito mais os que recebem o dom da graça, o dom da justiça, aliás, e a abundância da graça, reinarão em vida.
O alvo final do dom da justiça, mediante a abundância da graça, não é só tirar você do inferno, é levar você a uma vida reinante, a uma vida de sacerdote e de rei. O verso 9 fala de tirar do inferno. É. Pelo sangue, Uhum. salva ele. Sim. Salvos em vida. Processo. Então, a gente pode dizer assim, todos nós aqui estamos agora não só no 10 por 60, mas no 60 por 20. Amém? Mas será, irmãos, qual que é a qualidade que está se dando em nós de 10 por 60 e de 60 por 20, mas agora de 20 por 10? Aí depende da abertura que cada um de nós dá. Depende da avidez com que nós buscamos o Senhor. Dos detalhes finos de santificação sacerdotal. E eu falei que eu ia parar em 5 minutos e vou parar em 5 minutos. Mas tem aspectos do sacerdócio que a gente deveria analisar à luz da Bíblia. Sabe, porque nesse gabarito a gente vai fazendo na palavra um espelho para tirar as nossas manchas. Não para não ser praticantes, mas para ver na palavra o espelho e nos limpar. Então, a questão do sacerdócio, irmãos, embora todos nós somos chamados para ser sacerdote, de forma efetiva, nem todos os crentes são sacerdotes porque eles não cumprem os critérios que se fazem presente desde que o pórtico é passado, desde que ele é atravessado. Já na entrada está sendo anunciado, olha, se você entrar aqui, o assunto vai ser cada vez mais em cima desses dois fundamentos. Beleza e glória. Força e formosura. Imagem e domínio. Não venha com um padrão menor do que esse, porque não dá nem para viver aqui dentro, se não for isso que você quer. Muitos irmãos, servos do Senhor, terminam em morte espiritual. Porque conhecem algumas coisas da salvação, vai ficando desleixado e vão querer servir a Deus. Sem passar por esse estreitamento do pórtico. Morte, irmãos. Então que o Senhor ajude cada um de nós, né? Que nós possamos cantar as maravilhas do Senhor, que nós possamos desejar de coração, não só ser salvos do inferno, mas poder ter o santo privilégio para o qual Ele nos criou, irmãos, dado a nós no exercício, como o Fábio falou aqui, da nossa função sacerdotal. Cada um na medida que tem recebido do Senhor, mas querendo isso para nós. Porque nós somos edificados casa espiritual para oferecermos sacrifícios espirituais e sermos um sacerdócio santo. Esse é o propósito do Senhor. E nós não podemos ter um propósito diferente do dele. Com relação às questões do sacerdócio, a interioridade da casa, talvez em outras ocasiões, se o Senhor permitir, a gente vai falando aos pouquinhos. Vamos tendo comunhão para a gente vendo isso. Porque é muito precioso. É muito precioso, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele coloque as palavras dEle no nosso coração e nos faça desejar isso. Porque a porta está aberta, só tem que ser estreitado. É para todo aquele que quiser percorrer a porta estreita e o caminho apertado. Mas o fim disso é vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe.